Pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa apresentação de hoje. Hoje nós temos a honra de ter, apresentando a atividade no NEP, o Dr. Lucas Ranieri Miranda Dantas. Ele que é médico graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Cacoal e pós-graduando em ginecologia e obstetrícia pela IBCMed. Hoje ele vai estar tratando de padrões referentes ao protocolo clínico laboratorial de Covid-19 instalado no Hospital Regional de São Francisco do Guaporé. Com a palavra, o doutor Lucas. Muito obrigado pelo convite, tá, doutor? É uma honra tê-lo conosco. Boa tarde. Todos me ouvindo? Pessoal, que é isso? O prazer é meu. Perfeitamente. O prazer é meu de digo a palestra, mas uma conversa sobre a análise do padrão da nossa unidade, né? Após a implantação desse protocolo, esse protocolo que a gente começou a utilizar com essa doença nova que chegou aí nos assustando nesse início de ano, né? Dizendo mais ou menos de meados para final de março, que está nos assombrando até agora. É uma pequena apresentação, são 20 slides, a gente vai conversar, a gente vai trocar ideias sobre alguns pacientes, sobre a evolução deles, sobre os pacientes que ficaram internados até umas 2 semanas, que foi quando a gente fez esse levantamento e apresentou esse estudo. Eu queria agradecer aqui toda a comissão que fez parte desde o começo para o enfrentamento dessa pandemia, e todos os servidores, nós que estamos aí sob perigo constante, lidando diretamente e indiretamente com esse mal invisível, né? Que infelizmente já acometeu muitos de nossos conhecidos. Principalmente a gente vai assustando quando passa de números, né, para nomes de pessoas conhecidas. Então, nós, a equipe do Hospital Regional de São Francisco, a gente desde o início levou isso muito a sério. Nós designamos praticamente 50% dos nossos leitos para dar o suporte para a nossa região de saúde, para esses pacientes acometidos pelo novo coronavírus. No início, eu vou fazer um leve explanado aqui. Qualquer dúvida, vocês podem ir me interrompendo, podem ir perguntando, que a gente vai parando e vai discutindo. No início, quando chegou esse vírus de oriundo, né, da China, e veio acometer principalmente a Europa e depois as Américas, chegando para a gente aqui na América do Sul, a nossa política federal de saúde era: não fique em casa, só vá para o hospital no momento em que sentir falta de ar. Isso nos demonstrou que com o passar do tempo, que não era o certo, que não era o mais correto. Nisso foi se desenvolvendo os protocolos. Esses protocolos, eles foram baseados em vários estudos de vários países para poder a gente chegar chegar nesse padrão que desenvolvemos. Eu estou gaguejando um pouco aqui, que eu estou mexendo na apresentação. A gente vai voltar. E com isso a gente começar a aprender a tratar. O que seria esse aprender a tratar? Qual seria a hora desses pacientes virem para o hospital? Qual seria a hora desses pacientes receberem oxigenoterapia? Qual seria a hora desses pacientes receberem mesmo o tratamento medicamentoso? Do início teve-se um impasse muito grande do uso ou não uso da hidroxicloroquina, do uso ou não uso da azitromicina, do uso ou não uso de alguns retrovirais, antirretrovirais que fossem efetivos no combate desse novo coronavírus. E nenhum estudo ainda, em vivo, né? In vitro sim, mas em vivo, nos demonstrou uma eficácia ainda razoável desses medicamentos. Então, a gente vai elaborando esses protocolos com o que a gente tem de material mesmo. Lembrando que a nossa unidade hoje ela se encontra, né, 640 quilômetros de Porto Velho, pertence à macro região 2, que o polo é Cacoal.
ela faz-se cobertura aproximada, segundo o último IBGE, de 60 mil habitantes. Porém, para mim, essa cobertura ela se faz bem maior, porque a gente tem uma demanda bem maior na nossa unidade. No início, a gente fez algumas medidas para poder enfrentar esse mal. Essas medidas foram quais? Está todo mundo conseguindo ver as imagens? Só um minuto, gente. Então, no início, esse enfrentamento, o que mais a gente se preocupou? A gente nos protegermos os nossos colaboradores, nossos colegas de serviço, principalmente para pacientes que adentrarem a unidade com sintomas. Os primeiros sintomas, os primeiros critérios de síndrome gripal, logo que depois foi abrangindo, foi se modificando, mas esse a gente conseguiu triar. No início era feita uma pré-triagem na área externa da unidade. Hoje, infelizmente, com alguns cortes de recursos humanos, a gente não está conseguindo dar essa efetividade, mas ainda é bem atrativa, ainda é efetiva para a nossa unidade. Então, de início, a gente conseguiu. A gente foi perguntando, segundo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, aqueles pacientes que tinham potenciais riscos de serem ou não portadores do novo coronavírus, né? Serem portadores desse novo vírus. Então, esse era o nosso modelo de triagem, tanto para visitantes como para pacientes que eram internos. Com o passar dos dias, a gente fez a implantação do questionário para a triagem dos colaboradores, com entrada específica, onde a gente conseguiu, nisso, fazer uma triagem antes dos nossos servidores, antes dos nossos colegas adentrarem nas unidades. Isso a gente conseguiu prever, conseguiu evitar muitos casos que depois foram positivados de estar em contato com alguns. A gente não consegue uma especificidade de 100%, mas a gente conseguiu conter muita coisa, segurar muito para a gente não sofrer com isso. Tanto é que o nosso número de servidores em relação com algumas outras unidades estaduais foi bem inferior. A gente dispõe, como eu falei no início, de alguns leitos que foram disponíveis, né? Eu acho que todos aqui que está na sala é servidor da unidade. A gente conta com 9 leitos clínicos exclusivos, né, para esse COVID, e um leito de tratamento intensivo para aqueles pacientes mais graves, que necessitem de uma intervenção um pouco mais cuidadosa. Pessoas com algumas intervenções, às vezes, de suporte ventilatório, que a gente vai conversando no transcorrer da apresentação. Trazendo o NEP, essa importância, durante esse primeiro tempo, a gente conseguiu apresentar diversos treinamentos, o que no início era a gente tinha muita dificuldade em treinar nossos servidores, às vezes por falta de mão de obra, às vezes específica para esse treinamento. Então, com a aquisição, com a chegada de alguns equipamentos, com a disponibilidade de alguns servidores, a gente conseguiu instituir vários tipos de mecanismo para o atendimento com esses pacientes portadores dessa doença respiratória aguda. Nessas fotos a gente consegue ver a entrega e o treinamento básico de ventilação que foi disponível pela empresa, que nos entregou 2 ventiladores para poder a gente estar combatendo e usando nesse enfrentamento a essa pandemia. Eu acho que uma grande maioria conseguiu assistir essa palestra, teve uma noção, e nisso já modificou os olhares para esse enfrentamento, para
para essa pandemia. Aqui nos traz uma foto bem importante, que foi uma aquisição conjunto da fisioterapia com uma empresa privada de algumas máscaras que elas nos ajudaram muito nesse enfrentamento, que foi uma linha de corte muito grande para os nossos pacientes, que são umas máscaras para fazer uma ventilação não invasiva, a conhecida VNI, que ela ajuda na expansão pulmonar, ajuda nessa recuperação mais precoce desses pacientes, sem precisar dessa ventilação mecânica, sem precisar mesmo da intubação orotraqueal. Então a gente conseguiu e usamos em diversos pacientes, conseguimos ressuscitar essa função pulmonar. Já meus agradecimentos ao setor de fisioterapia por esse equipamento, por essa dedicação que tiveram com esses pacientes. Mas o que nos traz essa conversa são as análises estatísticas. Ô, doutor, mas esse negócio é muito chato, vamos falar de número? Mas esses números que vão nos atentar, nos trazer aos nossos olhos o que a gente fez, se a gente fez certo, se a gente fez errado, se a gente conseguiu se adequar à média nacional, se a gente não conseguiu se adequar à média nacional, se a gente conseguiu tratar, se a gente não conseguiu. Então, esses números que vai nos mostrar a eficiência do nosso trabalho. No Hospital Regional, nesse período de pandemia, nós tivemos 49 pacientes internos, desde o início de março até o final desse mês passado, de pacientes portadores confirmados ou suspeitos por infecção pelo novo coronavírus. Desses pacientes, a média de idade deles foi de 51%, de 20 a 60 anos, 45% acima de 60 anos. Lembrando que aquela primeira linha de corte do Ministério da Saúde de pacientes do grupo de risco era 60 anos. Então, a gente já vê aí que foi quase 50% desses pacientes. Isso desde o início, tá? Desde março. E 4%, que corresponde, se não me falha a memória, 2 pacientes que a gente tem no menor de 20 anos de idade. Desses pacientes, desses 49 pacientes, do totante aí do início até agora, 78% evoluiu com melhora. 18% evoluiu para transferência e 4% veio a óbito. A análise de quanto à questão de sexo, né? Ele está mais ou menos na mediana, ficando aí 53% feminino e 47% masculino. Pacientes, agora é que a gente vai fazer a análise do nosso trabalho. Os pacientes que foram atendidos antes do controle clínico laboratorial, antes da gente implantar esse controle clínico laboratorial, que foi o quê? Foi a implantação do protocolo vindo do estado, do laboratório, que foi a inserção de alguns exames específicos nesses casos, ferritina, fibrinogênio e PCR quantitativo. Eu vou fazer uma breve análise sobre a função de cada exame desse, para se tornar um pouco mais didático essa aula e vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. O PCR quantitativo, ele é um exame que ele consegue me demonstrar uma infecção bacteriana secundária nos pacientes portadores, assim, isso de forma bem ampla. Em pacientes com pneumonite, primeiramente de início por quadro viral, que era o do coronavírus, que depois acabaram evoluindo com infecção bacteriana. Então, assim, quando a gente faz o controle de PCR, ele nos serve para poder adequar a antibiótico terapia, se o paciente tem ou não tem a necessidade de utilizar, de trocar, de manusear esses antibióticos, né? O fibrinogênio ele está muito correlacionado com a cascata de coagulação. Ele está relacionado nesse manejo da enoxaparina, do anticoagulante. Isso ele me serve porque no COVID foi demonstrado que a gente tem uma atividade trombótica aumentada. Então, esses pacientes corriam muito risco
de fazer trombos, evoluir para TEP, evoluir para um IAM, né, um infarto, evoluir mesmo para um AVC, então isquêmico. Então foi-se instituído nesse protocolo esse utilização desse fibrinogênio. Além do fibrinogênio, algumas instituições de renome no Brasil utiliza-se o dedímero, que é uma mais específico também entre a cascata de coagulação e está mais correlacionado à parte pulmonar. Então, assim, infelizmente a gente não faz porque não entrou no protocolo do nosso município. E o que está faltando, que eu ainda não comentei, é a ferritina. A ferritina ela já é um marcador conhecido da gente, principalmente em profissionais que fazem o manejo de pacientes graves, principalmente internados em UTI, que é para o controle da questão da cascata inflamatória, da resposta inflamatória do paciente, principalmente pacientes que estão com sepsis, né? São pacientes graves que têm uma infecção sistêmica, então evoluem com ferritina muito aumentada. E isso faz com que esse exame entrasse nesse protocolo para a gente poder acompanhar o desfecho desse paciente, onde demonstrou que o paciente com ferritina e fibrilogênio muito alterado de início teria um desfecho um pouco mais desfavorável. E após a implantação desse protocolo, desses exames, desse manejo de antibióticos, esse manejo de padrão respiratório, de fisioterapia respiratória, de fisioterapia motora, nesses pacientes a gente já conseguiu os novos círculos, demonstrar a nossa eficiência. De início, a gente tinha de melhora 56%, ou seja, praticamente um pouco mais da metade dos pacientes que entravam na nossa unidade, eles evoluíam para melhora. Isso independente do paciente que entrasse. Já após a implantação desse protocolo, a gente já viu uma melhora significativa, ou seja, de 56% já foi para 80%, e também tendo 17% de transferência em vista de 22. O que isso aqui nos reflete? A gente se tornou mais efetivo no tratamento e no manejo dessa patologia. A gente precisou-se menos de transferência, porque a gente aprendeu a manusear esse paciente e a gente conseguiu ter uma resolutividade melhor dentro da unidade. A idade ficou praticamente igual, e também a mesma coisa sobre a discrepância entre sexos, tanto feminino como masculino, o acometimento ele gira em torno de 50%. Esses 40 pacientes que a gente examinou, eles fazem parte da nossa macro-região, ou seja, eram pacientes oriundos de Costa Marques, eram pacientes oriundos de Seringueiras. Esses municípios, eles não adotaram esse padrão laboratorial. E praticamente não tinha exame de imagem. Então, o paciente, às vezes, tinha uma síndrome gripal, ficava em casa e vinha para a unidade de origem deles. E após após evoluir de fase da doença, e que eles pediam a solicitação de vaga do nosso hospital. Isso pesou um pouco nessa questão da transferência. Então, a gente não conseguiu ter o controle desde o início desses pacientes. Mas, doutor, como assim? Como que esses pacientes pesaram? Eram os pacientes que vinham mais graves, eram os pacientes que vinham já com oferta de oxigênio um pouco maior, com o pulmão mais acometido. Chegava aqui, a gente tinha maior dificuldade no manejo, porque você pegava já a doença na fase grave, ativa e grave. Isso a gente consegue demonstrar em um próximo gráfico. A gente separou os pacientes que foram atendidos sem controle laboratorial, sem esse manejo laboratorial, acima de 50 anos de idade. Doutor, mas por que 50 anos se estava 60 no slide anterior? Porque a gente notou que acima de 50 anos, a maioria dos pacientes já começavam a apresentar comorbidades. Eram pacientes que tinham um pouco
apresentavam renal, insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes, sobrepeso e até obesidade. Esses pacientes, eles teve uma redução da melhora significativa, ou seja, eram pacientes que potencialmente se agravavam mais rápido. A gente teve 6 pacientes nesse caso, tá? Isso antes desse controle laboratorial. Então, chegou 6 pacientes para a gente, acima de 50 anos, todos apresentando comorbidades e não tinham controle de laboratório, 67% deles melhoravam e 33% deles eram transferidos. Esses pacientes que foram transferidos, a grande maioria já saiu daqui em ventilação mecânica, já eram pacientes que saiu em estado grave da doença. Então a gente teve assim uma queda de 50 anos, todos com comorbidades, DPOC, hipertensão, diabetes, sobrepeso, e demais patologias. Com esse manejo, ou seja, a gente sabendo aonde que a gente conseguiria intervir com a questão da ventilação, com a questão do antibiótico, com a questão do manejo clínico, com o uso de alguns medicamentos que foram padronizados, um exemplo, a dexametasona, a colchicina, azitromicina, ceftriaxona. De início a gente conseguiu manusear esses pacientes. Ao contrário, né, equiparando com o outro gráfico, que os pacientes evoluíam para melhora 67%, e com esse manejo a gente conseguiu chegar a uma taxa praticamente de 90%, a gente teve um resultado super significativo, super importante no nosso desfecho. A nossa unidade ela se mostrou até como padrão, referência para algumas outras unidades, principalmente por conseguir manusear esses pacientes que são de difícil manuseio, que são pacientes que têm que ter um acompanhamento clínico, que tem que ter uma proximidade mesmo da equipe com esse paciente para a gente conseguir evoluir com esse desfecho. Lembrando, todos os pacientes acima de 50 anos, tá? Pacientes que são considerados pacientes de risco para complicações. Esse é um gráfico que a gente fez demonstrando o nosso comparativo desses pacientes. Em azul, a gente já demonstra quando a gente começou a fazer o acompanhamento laboratorial e quando a gente não tinha esse acompanhamento laboratorial. Isso é para conseguir ficar bem claro essa diferença. Depois do acompanhamento laboratorial, isso é um total, tá, gente? São todos os pacientes, aqueles 49 pacientes. Quando começou a fazer o acompanhamento, a gente teve 80% de melhora, 56 contra 56 sem o acompanhamento laboratorial, 22% sem o acompanhamento, 17% com acompanhamento, e a nossa taxa de óbito diminuiu muito, nossa taxa de mortalidade diminuiu muito. De 11%, ela veio para 3%. Isso para a gente foi muito importante. Algumas foram chocantes, que foram alguns pacientes que já deram entrada aqui na nossa unidade, infelizmente vieram a óbito muito rápido, e alguns ficaram com a gente uns dias. O que eu queria trazer agora? Esse comparativo de alguns pacientes que a gente recebeu de outras unidades. São pacientes que eles vieram encaminhados, pacientes que a gente recebeu por ser polo regional aqui, a gente recebeu sem um controle precoce, sem manuseio, sem iniciar o nosso protocolo de início. Foram 10 internações, a gente recebeu mais pacientes, porém alguns não tinham critérios de internação. A gente recebeu, nesse montante, acima de 60%, foi 70% desses pacientes, ou seja, 7 pacientes, e 3 entre 20% e 60%. Então a taxa geral era mais pacientes entre 20% e 60%, e no montante já de transferências eram pacientes acima de 60%.
O que isso quer dizer? Que já eram pacientes que tinham mais comorbidades, já eram pacientes realmente de difícil manejo. E o que eu quero chegar é o seguinte: tempo de evolução de sintomas. A gente recebeu a maioria desses pacientes acima de 5 a 15 dias, ou seja, eram pacientes que já estavam em fase 2, 3 da doença, na fase que já demonstrava que necessitava de intervenção quanto mais precoce, para poder ter uma resolutividade melhor. Então a gente pegou pacientes acima de 60 anos, com mais de 15 dias de sintomas, e a gente apresentou esse desfecho. A gente ainda conseguiu 20% de melhora, porém com uma taxa de transferência muito alta. Eram pacientes que vinham mesmo em casos graves, eram pacientes que ficavam em nossa unidade mesmo para o manejo dessa gravidade para fazer essa transferência. Então, 20% de óbito, 20% de melhora e 60% de transferência. Então, nesse caso, a gente teve 2 pacientes que teve uma melhora, ganhou alta, 2 pacientes que vieram a óbito e 6 pacientes que a gente teve que transferir durante recebendo esses pacientes. Agora, para demonstrar o comparativo, a gente recebeu pacientes oriundos da unidade de São Francisco. Isso, claro, que tem um papel fundamental, a atenção básica do município, que soube nos direcionar no momento que a gente precisava intervir. A gente já demonstra que pacientes de 60 anos, 42%, de 20 a 60, 52%, e com tempo de sintomas realmente de 5 a 15 dias, que é o momento em que a doença mesmo agrava, que apresenta mais sintomas, né? Dispneia, cefaleia, anosmia, ageusia. Então, é a hora que eles vêm para a gente mesmo para poder fazer essa internação. E nesses critérios de internação, depois que a gente adotou o protocolo, não era apenas sintomas, não era apenas sinais, já entrou os marcadores laboratoriais, já entrou aí a dosagem de fibrinogênio, a dosagem de ferritina, a dosagem do PCR, que isso foi fundamental para a gente conseguir recuperar esse paciente. Paciente que aparentemente se apresentava bem, porém a gente via no laboratório que ele estava numa cascata inflamatória imensa, que ele tinha uma hipercoagulabilidade, que ele tinha uns critérios mesmo para complicar. Então era a hora da gente agir. E nisso a gente teve esse resultado. A gente conseguiu melhora desses pacientes, ou seja, desses 30 pacientes que a gente receberam aqui, entre eles a gente conseguiu mais de 93% de melhora e 7% de transferência e nenhum óbito. Então a gente conseguiu realmente intervir no momento certo e na hora certa desse paciente. A nossa taxa de transferência ainda eu achei um pouquinho alta, porque já eram pacientes que realmente tinham muitas comorbidades, eram pacientes de difícil mesmo manejo, paciente cardiopata, com doenças estruturais importantes, então a gente necessitava de cuidados intensivos bem delicados. E nisso eu quero trazer vocês a realidade, o que a gente enfrentou nesses dias. Alguém tem alguma dúvida sobre esses gráficos? Queira perguntar alguma coisa? Não, né? Podemos seguir. Gráfico é chato, né? Mas vamos para frente. Nesse caso aqui, eu quero apresentar uma paciente do sexo feminino, 59 anos, foi referenciada pelo município da unidade Sentinela, com quadro de 9 dias de evolução com tosse, dor no corpo e dor de garganta. Ela tem só como comorbidades hipertensão, diabetes, obesidade, tabagista de longa data, então provavelmente portadora de uma doença pulmonar obstrutiva aí, crônica, e fez o teste rápido 2 vezes, no dia 16 e dia 21, com resultados negativos. A gente classificou como síndrome gripal
e conseguimos apurar no núcleo familiar dela 10 pessoas de convívio próximos eram portadoras, já tinham positivados para o Covid-19. Então a gente classificou ela como positiva por diagnóstico clínico, epidemiológico e radiológico. Ela tinha um raio-x com infiltrado bilateral bem importante, comprometimento bem importante. No primeiro dia ela estava com 20 de frequência respiratória, está na linha de corte de gravidade. Saturano 90 em ar ambiente e 96 com cânula nasal. Ferritina de 460, já aumentada. PCR de 36, bem aumentado. E fibrinogênio de 604, bem aumentado. Então, é uma paciente que respondeu bem com oxigênio terapia e precisou de fazer internação para a gente intervir. Essa paciente, ela recebeu clavulinho, levofloxacino como antibiótico. Nisso, ela teve uma evolução de 10 dias de internação, com melhora clínica, radiográfica e laboratorial, realizado o VNI durante essa internação e demais cuidados fisioterápicos, que a gente sabe que tem várias intervenções para essa boa evolução. No momento da alta, saiu com uma frequência respiratória de 14, saturando 96 em ar ambiente. Então, essa paciente, ela nos trouxe muita alegria, porque foi uma paciente que ela entrou com todos os sinais, sintomas, quadro clínico, história patológica de ser uma paciente que provavelmente ia evoluir para uma ventilação mecânica e cuidados intensivos. Mas graças ao manejo e ao controle, a gente conseguiu evitar essa paciente fosse para um leito de UTI. Esse foi um espelho, a gente consegue aqui ver como que a gente manejou esse paciente. Ela deu entrada com fibrinogênio de 36, ela saiu com fibrinogênio de menor que 4. Fibrinogênio de 604, saiu com fibrinogênio de 216. PCR quantitativo de 36,9 de admissão, com 4 na alta. E a ferritina de 460 de início e 4,3 de alta. Então, é uma paciente que precisou utilizar o oxigênio durante a internação, mas saiu saturando super bem, 94%. Para uma paciente que já tem portadora de DPOC, é uma oxigenação excelente. Critérios de alta mesmo. Eu queria aqui agradecer essa conversa, foi uma conversa simples, foi mesmo mais para demonstrar a minha satisfação, o meu orgulho dessa equipe por conseguir fazer isso aqui nesse canto de Rondônia, com todas as nossas dificuldades, com todos os medos, com todos apreensivos com essa nova doença. A gente conseguiu demonstrar os resultados que foram muito difíceis conseguir similares no estado de Rondônia. A gente tem um reconhecimento a nível de CESAL, a nível de estado. Esse estudo foi encaminhado para a assessoria técnica da CESAL. Eles nos deram parabéns, nos deram todo o suporte depois nesse tratamento para a gente conseguir dar continuidade no nosso trabalho. Acho que a Tati está ouvindo aí. Se ela quiser fazer alguma consideração sobre a questão do âmbito laboratorial no município, eu agradeço. Obrigada, doutor. Então, foi com grande satisfação que nós conseguimos implantar esse protocolo laboratorial. E eu queria agradecer ao senhor pela explanação e agradecer, como já foram palavras, a equipe. Então, queria agradecer a equipe, agradecer o empenho de todos os profissionais, entendeu? Sejam técnicos em laboratório, radiologia, de enfermagem, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, serviço social, agentes administrativos, auxiliares de serviços gerais, motoristas, pessoal da terceirizada, todos, e sem a ajuda
cada um, seria impossível nós fazermos um bom trabalho. E perdoe se eu esqueci alguma categoria. Nutricionista, meu Deus, eu esqueci da Camila, a Camila me mata. Mas eu queria agradecer a todos, foi de fundamental importância, está sendo, e ainda temos um caminho pela frente aí, e nós contamos com a colaboração de todos vocês nessa jornada, nessa batalha, nessa guerra que nós temos enfrentado, e fazer saúde pública não é fácil, mas eu acredito que seja muito gratificante. Eu deixo agora o doutor Lucas com as palavras finais e já convido vocês para amanhã estarem comigo, falando um pouco de reações transfusionais, ok? Doutor Lucas, palavras e considerações finais para encerrarmos nossa reunião de hoje. Ô, Tati, tô te cobrando um alô pro pessoal da farmácia aí, um pessoal que é importante disso aí, hein? Agradecer o pessoal da farmácia, claro, é ali que a dificuldade começa. Gente, não tem nada muito a mais, é agradecer mesmo e dizer assim que a gente tá de parabéns, não tem mais o que falar. Nós conseguimos fazer nosso dever de casa. Nós temos apenas o arroz com feijão, é o que eu falo para todos os colegas que a gente vai acompanhando aí. Não com ciúme, mas as outras unidades às vezes têm um pouco de mão de obra um pouco mais qualificada. Eu digo de formação, não de qualidade de serviço, mas a gente acaba batendo de ponta a ponta com eles. Isso que esses números demonstram. A gente não consegue, às vezes, atingir um pouco da média nacional, porque entre essa média nacional eles colocam todas as unidades de ponto e tem algumas que são negligenciados, alguns dados, então a gente não consegue ter uma certeza sobre esses números. A gente vai atualizando isso com o passar do tempo, eu acho que a tendência sempre é melhorar, principalmente a gente está acompanhando esses pacientes. A gente já consegue ver que do início tinha-se muita, eu não diria medo, mas um pé atrás de estar com o paciente interno na unidade. Hoje a gente já viu o pessoal na rua parando e pedindo que se pegar Covid, quer intervenção hospitalar, porque já reconhece a qualidade do nosso serviço. Mais uma vez eu quero agradecer todos os setores, eu quero agradecer principalmente a comissão, que eu sei quantas noites que a gente ficou aí elaborando, mexendo em protocolo, mexendo em medicamentos, levantando dados, repassando, fazendo esse papel de formiguinha mesmo para poder ter esse resultado. Agradecer a direção geral, porque foi ela que nos deu autonomia e deu total liberdade, confiou nessa comissão para poder levar esse trabalho adiante. E do resto, até a próxima. Eu agradeço pela atenção de todos. Obrigado, doutor. E abraço pessoal da farmácia, gente, perdão, tá? É aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau, minha profissão eu esqueci. Então, um abraço a todos, um agradecimento aos convidados que não fazem parte da unidade também, que estão presentes, e ficamos para a próxima, amanhã, às 16 horas, a reações transfusionais, ok? Obrigada, um abraço a todos, Deus abençoe.
Marisa, essas coisas não pode botar tudo.